E aí, galerinha? Tudo beleza? Tudo certinho? É isso aí. Estamos aqui para mais uma aula sobre PNPE, Replay de Direito Constitucional. A prova de hoje, pessoal, vai ser aquela prova de 2006, tá certo? Foi uma prova relativamente fácil, como a de 2004, tá certo? Muito letra de lei. O que a gente observa, na verdade, é que essa prova da PM só começa realmente a ter uma modificação a partir de 2009, né? Até antes de 2009 era só letra de lei, só letra de lei. A partir de 2009, que foi uma prova que a gente vai ver, uma prova complicada, muitas questões passíveis de a serem anuladas. Então, essa prova 2009, 2016, maravilha a prova. 2018, maravilha a prova, tá certo? Então, vamos lá. Prova de 2006. Sobre os direitos e garantias fundamentais, é correto afirmar que os direitos e garantias fundamentais estão taxativamente previstos na Constituição Federal de 1988, excluídos qualquer outros que nela não estejam expressamente mencionados. Primeira questão aí, letra A, é errada a questão. Veja, o rol de direitos, o rol de normas dos direitos e garantias fundamentais é um rol exemplificativo e não taxativo, né? O que é um rol exemplificativo aberto? Indica que, obrigatoriamente, outras normas podem ser inseridas após a promulgação da Constituição. Me dá um exemplo aí, Emanuel. Inciso 78 do artigo 5º, né? Foi inserido pela emenda constitucional número 45 de 2004. Veja, muito tempo depois da promulgação da Constituição da República Federativa. Então, o rol não é taxativo, o rol é exemplificativo. Letra B. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, certíssimo, né? Artigo 5º, parágrafo 1º, pessoal. Quer dizer aplicação imediata? Quer dizer que quando essas normas de direitos elas entram em vigor, o indivíduo já pode exercê-las, né? Já tem o direito de exercê-las, tá certo? C. Os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional por maioria absoluta, não, por 3/5, né? Então veja, na verdade, os tratados internacionais de direitos humanos é uma norma infraconstitucional e supralegal. Não entendi o que é uma norma infraconstitucional. Se a gente fosse fazer uma pirâmide, pessoal, de normas, a gente iria ver que a Constituição Federal está no topo. E tudo que tiver abaixo da Constituição são normas infraconstitucionais, tá certo? Aí veja, topo, Constituição. Mas os tratados internacionais estão abaixo da Constituição e acima das leis. Constituição, tratados internacionais sobre direitos humanos, leis e atos normativos. Então, os tratados internacionais de direitos humanos, a priori, em regra, é uma norma infraconstitucional, porque está abaixo da Constituição, e uma norma supralegal. Por quê? Porque está abaixo da Constituição e acima das leis. Então, essa é a regra. Só que o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, diz que se esses tratados internacionais sobre direitos humanos tiveram o mesmo quórum de aprovação de uma emenda constitucional, eles serão equiparados à emenda constitucional. E o erro qual é? É porque a emenda constitucional tem que ser aprovada em 2 turnos em cada casa, 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, e cada turno tem que atingir 3/5. Um bom exemplo agora é a reforma da Previdência, tá certo? Então, C está errado. Os direitos e garantias fundamentais aplicam-se exclusivamente aos brasileiros residentes no país. É errada também a questão. Aplica-se tanto a brasileiros
como a estrangeiros, desde que esses estejam em território nacional. Letra E, perdão. O direito à inviolabilidade da propriedade não está entre os previstos no artigo 5º da Constituição, que apenas se refere à inviolabilidade da vida, à liberdade, à igualdade e à segurança. Errado. Caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantidos a brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. O famoso VELISP. Então, 51, letra B. 52. Ele pede a alternativa incorreta, né? Então, vamos lá. Os direitos fundamentais não se revestem de caráter absoluto. Certíssimo. Por quê? Porque os direitos fundamentais, eles são relativos. Pois o princípio de convivência das liberdades pode legitimar, excepcionalmente, a adoção de medidas restritivas, respeitadas os termos da própria Constituição. Certíssimo aí, letra A. Mas ele quer incorreta. Letra B. A relativização dos direitos e garantias fundamentais decorre da inaplicabilidade imediata. Errado. O parágrafo 1º diz que as normas têm aplicação imediata e não inaplicabilidade imediata. Isso quer dizer que a letra B é a incorreta. 52, B, incorreta, tá? C. No rol dos direitos fundamentais, aqueles que são comumente pessoas jurídicas, como o direito à propriedade, a das marcas, os nomes das empresas e outros signos distintivos. Certíssimo. Os direitos fundamentais, né, eles são destinados. Quem são os destinatários dos direitos fundamentais? Tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Só que as pessoas jurídicas não vão ter os mesmos direitos da pessoa física, claro. Pessoa física tem liberdade de locomoção, pessoa jurídica não. Como também pessoa física não tem direito à marca, né? A uma patente, a um signo distintivo. Então vão ter direitos que só vão pertencer à pessoa física e vão ter direitos que só vão pertencer à pessoa jurídica. Mas tanto pessoa física como pessoa jurídica são destinatários dos direitos e garantias fundamentais. D. As garantias constitucionais, em conjunto, caracterizam-se como imposições positivas ou negativas aos órgãos do poder público. Certíssimo, né? Aí você tem direitos de primeira e segunda geração. Os direitos de primeira geração são chamados direitos negativos, civis, porque envolve direitos civis e políticos, né? E os direitos de segunda geração são direitos negativos, que envolvem direitos sociais. Então, na primeira geração, você tem a intervenção mínima do Estado, por isso são direitos negativos, e nos direitos de segunda geração, que são chamados direitos de igualdade, você tem uma prestação positiva, ou seja, o Estado deve intervir diante dos direitos sociais. Primeira geração, direitos de liberdade. Segunda geração, direitos de igualdade. Primeira geração, direitos negativos. Segunda geração, direitos positivos. Consideram-se irrenunciáveis os direitos fundamentais. Deles podem até não ser exercidos, mas não se admite sejam renunciados. Veja, os direitos fundamentais são irrenunciáveis. Então, eu não posso renunciar ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade, nem segurança. Esses direitos são irrenunciáveis. Por isso, por exemplo, não se tem no Brasil, no nosso ordenamento jurídico, é proibido a eutanásia, porque eu não posso renunciar ao meu direito à vida. Só que hoje a doutrina e a jurisprudência têm entendido que existe uma renúncia temporária. Não é uma renúncia definitiva. Pode existir uma renúncia temporária. Exemplo, o professor Luiz Aqueu vai participar do Big Brother. Não sei se vocês estão sabendo, né? Vai fazer uma filmagem aqui em Limoeiro para participar do Big Brother. Então, o que vai acontecer? O professor Isaqueu vai renunciar ao seu direito à privacidade, ao seu direito de imagem, à sua liberdade de locomoção, mas veja, é só durante o tempo que ele estiver lá no
Big Brother Brasil, tá certo? Beleza? Então, 52, letra B. 53. A inviolabilidade do direito à vida e à liberdade está prevista no caput do artigo 5º da Constituição Federal. Sobre ela, assinala a alternativa incorreta. Bora lá. O direito à vida compreende não somente o direito à existência, mas também integridade física e moral. Certíssimo, né? Aí nós temos como exemplo o inciso 3º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. A ideia do direito à vida e da dignidade da pessoa humana. B. A tortura configura crime que afronta o direito à vida. Acabei de falar do inciso 3º, claro, porque a ideia não é só o teu direito à vida, mas uma vida digna. E isso impede a tortura, que é um sofrimento intenso, não é? É um sofrimento através de uma violência, não é? Intensa no seu aspecto psicológico e físico. Então, a tortura é proibida aqui no Brasil, inclusive é um crime inafiançável, porém prescritível. C. A Constituição Federal assegura a liberdade de agir como um princípio, ao estatuir que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Certíssimo. Princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2º da Constituição. D. A liberdade é protegida na Constituição Federal sob diversas formas, como, por exemplo, a liberdade da pessoa física, certíssimo, inciso 15, é livre a locomoção em todo o território nacional, de pensamento, certíssimo, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, de expressão coletiva. Aí nós temos o inciso 8º, o inciso 9º, que diz, o inciso 8º, ninguém será privado dos seus direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política. De expressão coletiva nós temos ainda o inciso 16, direito de reunião, é um direito individual de expressão coletiva. Tá? Bem, então, a letra D também está correta. Letra E. A liberdade contempla o direito de locomoção no território nacional. Certíssimo. O erro qual é? A qualquer tempo. É livre a liberdade de locomoção em tempo de paz. Então, o inciso 15 é uma norma, né, de eficácia contida, ou seja, traz uma restrição, uma limitação ao direito de ir e vir, a chamada liberdade física. Então, 53, letra E. 54, direito à igualdade. Então, o direito à igualdade, pessoal, na verdade, ela tem uma dupla aplicação, tá? Quando a gente fala direito à igualdade, nós temos uma igualdade formal e uma igualdade material. Então, a igualdade formal é aquela que contempla que todos devem ser iguais. Não, o Estado deve dar um tratamento igual para os iguais. Já a igualdade material contempla que o Estado deve dar um tratamento desigual para os desiguais. Claro, porque nem todo mundo a gente pode dizer que é igual, não é? Então, veja, o Estado, em regra, deve dar esse tratamento igual para os iguais, ou seja, tratar todos de forma igual, mas em algumas situações ele vai ter que dar um tratamento diferenciado. Por exemplo, licença maternidade, 120 dias para a mulher, licença paternidade, 5 dias para o homem, ou então no seu próprio concurso aí do TAF, né? O TAF você vê que tem regras diferentes para homens e mulheres, justamente para compor essa desigualdade, tá? Então, ele quer a incorreta, letra A. O princípio da igualdade assenta-se na regra geral de tratamento igual a situações iguais e tratamento desigual a situações desiguais. Certíssimo aí. Essa junção aí da igualdade formal com a igualdade material, nós temos aí o princípio da isonomia jurídica.
Letra B. O princípio da igualdade perante a lei dirige-se não somente aos cidadãos e aplicadores da lei, mas também ao legislador, que a ele deve obediência no encargo de elaborar leis. Certíssimo também. C. A vedação, critério de admissão em cargos públicos por motivo de idade é absoluta. Ao erro aí. Não é absoluta, ela é relativa. Já se pronunciou, inclusive, o STF sobre isso, dizendo que concursos para a Polícia Militar, por exemplo, pode ter limitação de idade, desde que seja observado o quê? A natureza do cargo a ser preenchido e se tiver previsão legal, ou seja, previsão da lei. Não é previsão da edital, não. Tem que existir uma lei limitando o limite de idade e, além disso, observar se a natureza do cargo permite essa limitação. A PN permite. Por quê? Porque o artigo 144 da Constituição Federal diz lá que competência da PN, policiamento ostensivo. Tá certo? Muito bem. Então, letra C, 54, incorreto. D. A norma que estabelece a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações deve ser interpretada nos termos da Constituição, pois a própria Carta Política estabelece normas que os tratam distintamente. Claro, a Constituição pode criar normas discriminatórias? Sim, desde que sejam o quê? Positivas. A Constituição não pode criar normas discriminatórias negativas. Letra E. Ao proibir distinções de origem, cor e raça perante a lei, a Constituição repudiou de forma abrangente os mais diversos preconceitos. Certíssimo. 55. A respeito da liberdade de manifestação do pensamento, assinala a alternativa correta. O direito à liberdade de manifestação do pensamento é absoluto, é errado. Já falamos para vocês. Não existem direitos absolutos. Os direitos são relativos. E o outro erro aqui, não acolhido na Constituição o direito de resposta. Inciso 4 do artigo 5º diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E o inciso 5º diz: é garantido o direito de resposta proporcional ao agravo, independente de indenização por danos morais, materiais ou à imagem. Letra B. O direito à manifestação do pensamento inclui seu exercício livremente do anonimato. Acabei de falar aqui, não é? Que veda-se o anonimato. C. O direito à livre expressão não pode abrigar em sua abrangência manifestações de conteúdo imoral que impliquem ilicitude penal. Corretíssima. Não é porque a Constituição me dá a livre manifestação do pensamento que eu vá ofender as pessoas. O professor Isaque é um safado. Não posso falar isso. Por mais que eu queira chamá-lo de safado, eu não posso fazer isso, tá certo? Então, letra C correta. Letra D. Desde que não se reverta na materialização de crime, a incitação à prática de ilicitude penal está protegida pelo direito à liberdade de manifestação do pensamento. Claro que não. Eu não posso utilizar um direito como escudo protetivo para praticar atos ilícitos. Então, totalmente errada a letra D. Letra E. Como é relativo o direito à liberdade de manifestação do pensamento, a publicação de veículo impresso de comunicação, a depender de seu conteúdo, pode se sujeitar à licença prévia da autoridade. Não. Artigo 5º, inciso 9, que diz que a liberdade artística, intelectual, de comunicação e científica é independentemente de censura ou licença. Qualquer dúvida também você pode ir para o artigo 220, parágrafo 2º, que diz lá que é vedado qualquer censura de natureza artística, científica ou intelectual. Emanuel, então não existe censura? Não estou dizendo que não existe censura. Em regra, não existe censura. Agora, se a manifestação artística for ilícita, aí sim vai haver a censura. O que, na verdade, existe
por exemplo, em espetáculos públicos, é uma classificação etária, né? Então, melhor ainda, uma recomendação. Então, o filme não deveria vir filme censura 18 anos, e sim filme não recomendado para menores de 18 anos, tá certo? Então, vamos lá. Então, 55, a gente viu que a letra C, a correta. 56. Sobre a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem, inciso 10 do artigo 5º, o sigilo de comunicação e a vedação de provas ilícitas, sigilo da comunicação, inciso 12, provas ilícitas, inciso 56. Assinala a alternativa incorreta. É ilícita a gravação feita por um dos interlocutores de conversa telefônica, mesmo em legítima defesa, por afrontar a inviolabilidade da intimidade do outro interlocutor que desconheça a gravação. Já encontramos a incorreta, né, pessoal? Veja, eu gravo a conversa entre eu e o professor Isaqueu aqui, o professor Isaqueu me ameaçando. Eu vou e gravo a conversa. Eu agindo em legítima defesa, logicamente essa prova vai ser lícita e não ilícita. E quando a gente vai para processo penal, pessoal, a gente vai ampliar muito mais esse conceito aí de gravação clandestina, tá certo? Não vou ampliar aqui que não cabe na nossa aula, mas a ideia é que, em regra, gravação clandestina é prova lícita e não prova ilícita, tá certo? Então, incorreta, letra A. Letra B. A proteção aos dados bancários configura manifestação do direito à intimidade e ao sigilo de dados bancários. Esses dados bancários, esse sigilo, está implícito no artigo 5º, inciso 10. Ah, Emanuel, eu vi no inciso 12 dados. Ali não são dados bancários, não. No inciso 12, ele se refere a dados de comunicação, chamados dados telemáticos. A interceptação telefônica por ordem judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, hoje regulamentada por lei, qual a lei? 9.266/2006, tá? Encontra abrigo no ordenamento jurídico nacional. Certíssimo, tá? Certíssimo. A interceptação telefônica para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, antes de sua regulamentação pela lei, consistia a prova ilícita. Tá certo, porque não havia uma lei regulamentando. A lei 9.296 de 1996, ela veio regulamentar as provas, a questão da interceptação telefônica e dos dados telemáticos, tá? Então, antes disso, não existia regulamentação, então as provas eram ilícitas. Após a regulamentação dessa lei, então a interceptação telefônica e os dados telemáticos, eles foram regulamentados. A prova ilícita obtida por escuta telefônica, não sendo a única produzida, não enseja desprezar-se as demais, que por ela não contaminadas e delas não decorrentes, formam um conjunto probatório da autoria e materialidade do delito. Certíssimo. Veja, se eu tenho no processo provas lícitas e provas ilícitas, o que eu faço? Eu retiro do processo as provas ilícitas e me baseio apenas nas provas lícitas. É isso que a letra E quis dizer. 57. Assinala a alternativa correta sobre o direito de reunião e de associação. A Constituição Federal exige lei que, regulamentando o direito de reunião, determine os casos em que será necessária a comunicação prévia à autoridade. Não, pessoal. Veja só. Tratar-se de direito de reunião, a comunicação sempre deve ser prévia. O que não é preciso é pedir autorização. Agora, a comunicação é prévia em todas as situações. Letra B. Não se inclui na abrangência do direito de reunião, assegurado pela Constituição Federal, as passeatas e manifestações de logradouros públicos. Errado, claro, está dentro do exercício do direito de reunião. Não sei até quando, professor Isaqueu, mas até agora está, né? Até agora está. Vamos lá. C. Como apenas se admite reuniões com fins pacíficos,
A autoridade deverá submeter todas aquelas que forem localizadas no agregadores públicos a revistas para verificar a existência ou não de armas. Não tem nada a ver isso aqui, não. Pessoal, a reunião é pacífica e sem armas. Quem estiver com armas deve ser retirados do local. Então a questão, obviamente, está errada. D. A suspensão de atividades de associação pode se dar por decisão judicial. Certo. Ainda que recorrível, mas se exige o trânsito em julgado para sua dissolução. Certíssima, letra D. Para a suspensão, decisão judicial recorrível. Para sua dissolução, decisão judicial irrecorrível. E quando é que essa decisão judicial é recorrível? Quando transita em julgado. Letra E. É vedada a interferência estatal no funcionamento das cooperativas, que também não poderão ser submetidas a qualquer fiscalização do poder público. Intervenção é uma coisa, fiscalização é outra. Fiscalização sempre, interferência nunca. 58. O direito de propriedade na Constituição Federal não tem caráter absoluto, certo? Sobre esta afirmativa, assinala a alternativa incorreta. O direito de propriedade é garantido, mas deverá ela atender à sua função social. Certíssimo, né? Está lá na Constituição, lá no inciso 23, o direito de propriedade e sua função social. Direito de propriedade, inciso 22, e função social, inciso 23. Submetida à sua função social a partir da Constituição Federal de 88, a propriedade privada não é mais princípio da ordem econômica. É sim, é um princípio ainda de ordem econômica. C. O artigo 5º. Sim, ele quer incorreta, perdão. Então seria já a letra B, porque não é mais, está dizendo que não é mais princípio de ordem econômica, é ainda um princípio de ordem econômica, tá? O artigo 5º da Constituição Federal garante a propriedade como instituição, protegendo também outros tipos especiais de propriedade, como autoral, certíssimo, né? Inciso 27, inventos, inciso 28, e marcas e patentes, inciso 29. Entre os institutos que afetam o caráter tradicional da propriedade, as restrições limitam-se ao caráter absoluto, às servidões, o caráter exclusivo e a desapropriação, o seu caráter perpétuo. Caráter absoluto não quer dizer que a propriedade é de direito absoluto, não, tá? São características do direito de propriedade, tá? Então tem 3 características: caráter absoluto, exclusivo e caráter perpétuo. Letra E. A Constituição prevê hipótese de uso da propriedade particular por autoridade em caso de iminente perigo, assegurada indenização ulterior se houver dano. Certíssimo. Inciso 25. Requisição administrativa. 59. Assinala a alternativa correta sobre o direito de vedação a racismo na Constituição. Vejam, racismo, né, é um crime, não é crime hediondo. Vai ser um crime que, não preste atenção, racismo não é crime hediondo, tá certo? Então vamos lá. O crime de racismo prescreve 20 anos. Não. O crime de racismo é inafiançável e imprescritível, tá? A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de detenção, não. Sujeito a pena de reclusão. Opa, ele quer a incorreta, ele quer a correta, beleza, tá certo. Nos crimes de racismo, a fiança deve ser a mais alta dentre os valores. Não, porque racismo é crime inafiançável. Letra D. A prática de racismo sujeita a pena de reclusão. Certíssimo. Então veja só, crime de racismo é um crime inafiançável, imprescritível, suscetível de graça, indulto e anistia, punido com pena de reclusão. Interpreta-se o vocábulo racismo restritivamente errado, porque quando se fala em racismo, no nosso direito, o STF tem um entendimento jurídico. Então, racismo não só em relação à cor, mas em relação à cor. Tá certo?
sexo, tudinho é questão de racismo, etnia. Por último, questão de número 60. A respeito dos direitos e garantias fundamentais aplicáveis no processo penal, protetores da dignidade do acusado e do preso. Assinala a alternativa correta. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, com exceção dos presos em razão de sentença condenatória definitiva por crime hediondo. Não, meus amigos, não. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral em todos os seus aspectos. B. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, anulando-se a sentença condenatória, mesmo se ela não se apoia apenas na prova considerada ilícita. Já falei para vocês, né? Existindo provas lícitas e ilícitas no processo, retira-se as provas ilícitas e baseia-se a sua decisão apenas nas provas lícitas. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Vedada a prisão, mesmo que cautelar, também está errado. Você tem diversos tipos de prisões cautelares. Prisão preventiva e prisão temporária. D. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo assegurada assistência da família e do seu advogado, e não exclusivamente do advogado. Não é nula, letra E, não é nula a sentença condenatória se o silêncio do acusado não constitui a base da condenação, mas sim um conjunto de fatos e provas autônomos e distintos. Claro, por quê? Porque eu tenho o direito de permanecer calado, inciso 63 do artigo 5º. Então, o preso tem o direito de permanecer calado, é um direito constitucional do chamado nemo tenetur si detegere. Beleza? Muito bem, meus amigos, meus queridinhos, minha galerinha, mais uma prova comentada aqui do nosso Estou Preparado, replay da PM do Estou Preparado. Valeu? Até mais!